Bom, no tabuleiro de xadrez temos no total 32 peças, 16 peças para as brancas e 16 peças para as negras. Nesse vídeo eu irei explicar o que cada uma delas fazem para você sair daqui e já começar a jogar suas partidas. Primeiramente temos aqui 8 peões para as brancas e também 8 peões para as negras. O peão ele só pode se mover na vertical, né? Ou seja, ele só pode se mover para frente, né? Nunca para trás. Então ele não pode voltar. E também ele só pode se mover duas vezes, né? Como eu fiz aqui, na primeira jogada do peão, não do jogador. Eu posso fazer esse lance, o meu oponente fazer esse e em seguida eu fazer esse aqui também. Agora, a partir do momento em que eu andei duas casas com esse peão, eu não posso mais andar duas casas, né? Porque isso só pode acontecer na primeira jogada do peão. Não é uma obrigação no primeiro lance você andar duas casas com o peão, né? Você pode também andar uma, né? Porém, como você já jogou o peão, esse peão não pode mandar duas casas. E também o peão ele faz sua captura nas diagonais dele, né? Então, por exemplo, aqui nessa situação, tem o bispo e tem o cavalo, né? Eu posso escolher qual que eu quero capturar, ou o bispo ou o cavalo. Então ele só vai capturar se estiver nessa diagonal, né? Se estiver nessa diagonal do peão. Se esse cavalo estivesse aqui, né? E esse bispo também eu não poderia capturar, né? Nem se estivessem aqui, né? Eu não poderia capturar porque o peão não captura voltando. E quando o peão vai capturar uma peça, ele fica no lugar da peça capturada. Isso para todas as peças do xadrez. Quando qualquer peça do xadrez captura uma peça, ele não vai fazer como se fosse na dama, né? Que é pular aqui, né? Ele vai ficar no lugar da peça capturada. Em seguida temos a torre, né? Temos duas torres no jogo, duas para cada jogador, né? De brancas e de pretas. E a torre ela pode se mover ilimitadamente para a vertical e na horizontal, desde que não esteja nada atrapalhando o percurso dela. Por exemplo, aqui, se nessa situação essa torre estivesse aqui, ela só poderia se mover para essas casas na vertical e para essas na horizontal. E na questão de captura, ela captura no final do seu percurso, né? Por exemplo, se tiver um peão aqui e for minha vez, eu posso capturar ele. Porém, ela só captura uma peça por vez. Por exemplo, nessa situação tem dois peões nessa coluna, né? Então eu só posso capturar um. Entendeu? E a minha torre ficaria aqui no lugar da peça capturada. E para a nossa próxima peça temos o cavalo. O cavalo ele anda em L, né? Que seria duas casas para frente e uma na direita, né? Ou uma na esquerda. Ele também pode ser associado a um formato de T, né? Você imagina um T aqui e esse é o movimento do cavalo. Porém, é mais comum a gente falar que ele anda em formato de L. Ele vai andar até o final do L. Se o cavalo estiver aqui no centro, ele pode ir para essas casas, né? E se você olhar bem, essas casas elas têm um formato de L para chegar nelas, ó. Se você imaginar um L no tabuleiro, você vai chegar nessas casas, né? Então, daqui ele poderia vir para cá, né? Porque tem um formato do L, né? E daqui ele poderia vir para cá e depois para cá e depois para cá. E também o cavalo, ele é uma das únicas peças que consegue pular outras peças, né? Tipo assim, no início aqui, né? O bispo não pode sair porque está sendo impedido pelos peões. A dama também não, o rei também não, a torre também não. Porém, o cavalo ele consegue, né? Por quê? Porque ele pula, né? Ele anda no final do L. Então aqui, né, eu consigo ir para essas casas no início do jogo. Então no início do jogo eu posso movimentar o cavalo. Ele é uma das únicas peças que pulam outras peças. E o cavalo só pode capturar peças no final do L, né? Digamos que tem aqui essa estrutura de peões. Então eu só posso capturar aqui no final do L, né? Então quando eu capturo essa peça, eu não capturo essas duas. Nossa próxima peça será o bispo. No jogo temos dois bispos para cada jogadores e dois bispos de casas diferentes, né? Você pode observar que aqui no tabuleiro temos um bispo que está nas casas claras e outro bispo que está na casa escura, né? E por quê? Porque cada bispo vai andar apenas na sua casa. É como se fosse uma torre, né? Só que ao invés da horizontal e na vertical, você vai andar na diagonal. Porém, só na diagonal da sua cor.
Se não tiver nenhuma peça na frente impedindo o seu movimento, ele pode andar ilimitadamente para essa diagonal. Então ele anda, tipo, o bispo de casas claras anda apenas em casas claras, ilimitadamente, se não tiver nada na frente dele. E o bispo de casas escuras apenas anda em casas escuras, se não tiver nada na frente dele, né? E a captura também. A captura, quando ele vai capturar uma peça, ele captura no final do seu trajeto, né? E permanece aqui no lugar da peça capturada, tanto para o bispo branco quanto para o bispo preto. Bom, temos agora uma das peças mais fortes do jogo, que seria a dama, né? Temos uma dama para cada jogador, né? E as damas, elas seguem um princípio, né? Tipo assim, a dama branca em casa branca, né? Aqui no início, e damas negras em casas negras, porque tem muito jogador que se confunde nas ordens e coloca assim, né? Tipo assim, o rei na casa preta e a dama escura aqui na casa branca, entendeu? Porém tem uma regrinha, né, para você lembrar disso: dama escura na casa escura e dama branca na casa clara, né? A dama é como se fosse uma junção de um bispo com uma torre, e ela pode se mover tanto na horizontal quanto na vertical quanto nas diagonais, né? Então esse seria o seu campo de movimento. E por último temos aqui o rei, né? O rei é como se fosse uma dama, só que preguiçosa. Por que preguiçosa, né? Por que eu falo isso? Porque ele só pode andar uma casa em qualquer direção. E a dama, ela consegue andar ilimitadamente para qualquer direção aqui, né? Então, se não tiver nada na frente dela, ela consegue andar ilimitadamente para qualquer direção que ela, né, puder. Bom, agora que você já sabe como cada peça se movimenta, eu vou te mostrar alguns movimentos especiais que você pode ver durante o seu jogo de xadrez. E um dos primeiros movimentos especiais que eu irei lhe ensinar será o rock. O que é esse rock, né? Quando a gente fala assim, eu vou rocar. Bom, no jogo temos dois tipos de rock, o rock longo e o rock curto. No rock curto, se não tiver nenhuma peça impedindo o caminho do rei e a torre, né? E se a torre não for movimentada, ou se o rei também não for movimentado nenhuma vez, né? Ou se não tiver nenhuma peça ameaçando o caminho entre a torre e o rei, né? Como por exemplo o bispo das brancas nessa diagonal, né? Ele está ameaçando o caminho da branca até a torre, né? Então o rock aqui já não poderia acontecer. Se nenhuma dessas coisas estiverem acontecendo no seu jogo, né? Você pode andar duas casas à direita com o rei e duas casas à esquerda com a torre em uma jogada só, né? Esse movimento a gente chama ele de rock curto, né? Também temos o rock longo. Tem também todas aquelas regras, né, de não poder ter nenhuma peça impedindo aqui o caminho entre a torre e o rei, né? Ou nenhuma peça inimiga atrapalhando também o caminho, né? Interferindo. Porém aqui o rei vai andar duas casas para a esquerda e a torre vai andar três casas à direita, né? Então uma, duas, três. E aqui a gente chama de rock longo, né? E por que a gente costuma fazer isso, né? Porque os jogadores de xadrez costumam fazer esses rocks. Normalmente a gente costuma fazer esses rocks para proteger o rei, né? Já que o objetivo do jogo é você atacar o rei do oponente, né? E dar checkmate no jogador, né? Então a gente usa isso para proteger o rei. Aqui o rei está muito mais protegido, né? Porque você vê que tem uma torre aqui, né? Tem esses peões e tudo mais, né? Então ele aqui está muito mais protegido. O segundo movimento especial que eu irei ensinar, a gente chama ele de en passant, né? Que em português seria de passagem, né? Um movimento que tem um nome francês, né? E esse movimento, ele é um movimento que deixa uma confusão em muitos jogadores, né? Muitos jogadores não sabem o que é isso e quando acontece pensam que é trapaça, alguma coisa assim. Mas está na regra, né? Está totalmente legalizado ele, né? E o que é isso en passant? Bom, se uma de suas peças, eu vou dar um exemplo de brancas, né? Se uma de suas peças estiverem na quinta fileira e as pretas fizerem o movimento do peão em duas casas, né? Na primeira jogada, você pode, né? Capturar esse peão dessa forma. Vale lembrar que você só pode fazer esse movimento imediatamente, né? Esse movimento ele fica inválido se tipo assim, o
O jogador ele fez isso em um lance, em seguida movi o bispo, né, e ele fez outra coisa. Então nessa situação eu já não posso capturar esse peão, né, porque eu já movi outras peças e o oponente também, né. Então tem que ser na jogada que o oponente fizer esse lance. Bom, agora que vocês já sabem como cada peça do xadrez se movimenta e quais são os movimentos especiais delas, vamos entender qual o objetivo do jogo, né. O objetivo do jogo é você dar checkmate no rei do seu oponente. O seu oponente vai tentar dar checkmate em você e você vai tentar dar checkmate nele. Mas qual a diferença de cheque para checkmate? Eu vou explicar aqui cada uma delas. Bom, aqui temos um final bem comum, né, que seria esse final de duas torres contra o rei. E qual a diferença de cheque para checkmate? Bom, primeiro, o cheque, ele é quando você ataca o rei do oponente, né, mas o oponente tem como fugir, né? Por exemplo, a torre ela anda na horizontal, como vimos, né? E também na vertical. Então, se eu colocar essa torre para cá, você vê que essa torre está atacando a torre do meu adversário, né? Isso é cheque, né? Não é mate ainda, por quê? Porque ele pode fugir, né? Então, aqui, quando o rei está em xeque, ele é obrigado a proteger o rei, né? Seja fugindo ou seja colocando alguma peça na frente do cheque, né? Então, por exemplo, se as brancas tivessem uma torre, né? Ela não só poderia fugir, né, para essas casas assim, como ela também poderia colocar uma peça aqui na frente, né? Tipo, tampando o ataque da minha torre. Porém, aqui vamos supor que não temos nada, né? Então o rei é obrigado a fugir, né? Ele não pode vir para essas casas porque aqui tem outra torre minha, então ele não pode vir para cá. E ele é obrigado a se mover, ele é obrigado a fugir, né? Então ele só pode ir para essas duas casas, né? E aqui damos checkmate, né? Com torre em H7, né? Então aqui temos um checkmate. Por quê? Porque eu estou atacando o rei e o rei não tem como fugir, né? Porque essas casas estão sendo controladas pela minha torre, né? E ele é obrigado a proteger o rei. Então, né? Aqui o jogo acabou. Porém, tem uma situação que você deve tomar cuidado, que seria o tal do afogamento. Eu acho que muita gente já sofreu de afogamento. Eu já sofri de afogamento quando eu comecei a jogar xadrez, né? E afogamento não quer dizer que a pessoa vai se afogar, né? Alguma coisa assim. O que significa afogar o rei? Bom, afogar o rei significa o seguinte: cada jogador tem o seu turno e ele é obrigado a jogar no seu turno, né? Então, se forem, por exemplo, as vezes das pretas e tipo assim, não tiver para onde ela jogar, né? Tipo, não tiver casas onde ela possa ir, todas as casas estão sendo dominadas pela, sei lá, minhas torres ou pelas minhas peças, né? Mas for a vez das pretas de jogar, então isso se chama afogamento. Eu vou dar um exemplo de afogamento aqui. Por exemplo, nessa situação é minha vez, né? Eu tenho mate 1 aqui. Porém, e se eu faço esse? Opa, a torre sumiu. Opa. E se eu faço esse, né? Aqui seria um afogamento. Por quê? Porque é a vez das negras. Ela não consegue capturar a torre porque está sendo protegida pela outra torre, né? E ela não consegue vir para essas casas aqui. Elas estão sendo atacadas, né? Pelas minhas torres. Então, e é a vez dela de jogar. Então aqui é afogamento. Você afogou o rei. Bom, e esse foi o vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu tô pensando em trazer um vídeo sobre checkmates elementares, né? Checkmate básicos, que seria checkmate de rei, torre contra rei, rei, torre, torre contra rei, né? Rei e dois bispos contra um rei, entendeu? Rei e dama contra rei, então, né? Tô pensando em fazer um vídeo desse tipo para auxiliar vocês, né? Com algumas dicas assim de como você pode decorar esses checkmates, né? Então, se vocês querem esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, né? Vou nessa e boas partidas.